Olá, irmãos, graça e paz. Maravilhoso estar aqui com vocês mais uma vez, participando desse, vamos dizer assim, um culto retrô, né? Com músicas que marcaram épocas, né? Que fizeram parte da nossa juventude, principalmente, né? Eu e minha esposa começamos aí na IAPB, né? E nós cantávamos muitas músicas assim, do Novo Alvorecer, Vencedores por Cristo, da harpa. Então nós queremos relembrar aí duas ou três músicas aí, né? E deixar uma reflexão para vocês depois também, participando desse culto retrô, né? Que é maravilhoso ter essas memórias, né? São músicas que marcaram nossas vidas, que deram crescimento e suporte espiritual para cada um de nós, né? Então tenho certeza que pessoas que são dessa época, né, vão lembrar desses louvores. O que você acha, esposa? Ah, é verdade, né? A paz, irmãos, é um prazer, né? Estar fazendo parte desse evento, né? Muito bom. E essas músicas realmente fizeram parte da nossa juventude, né? Do nosso tempo de jovens, né? E a gente lembra com carinho e o quanto a gente se doou para o Senhor Jesus na nossa juventude, né? E isso é muito gratificante, né? Obrigado aí por esse carinho de vocês, viu? Deus abençoe grandemente. Amém. Então vamos lembrar essa daqui, ó. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A água que mata minha sede, o pão que sacia minha fome, a paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. A brisa que sopra no campo, a fonte que nasce na serra, sempre será sal da terra, a estrela de cada manhã. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Ontem ele foi, hoje ele é. Haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será. Haja o que houver, sempre ele será. Amém. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, haja o que houver, sempre ele será. Maravilhoso, né? Amém. Então, que Deus possa nos abençoar. Vamos ouvir aí mais um louvor em sequência com a participação da Marisa, que eu já tinha gravado, ela não está aqui hoje para a gente estar fazendo esse vídeo, mas vou colocar na sequência e depois vou trazer uma pequena reflexão e terminar com mais um louvor aí, também de época, com a participação do meu pai. Então, que Deus possa abençoar vocês aí, tá bom? Vamos curtindo. Amém. Deus abençoe cada um, viu?
reverente, pois aqui eu estou. Sou um Deus comovente, sou um Pai de amor. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Aqui dentro também este Deus sempre está. Este lugar é santo, vamos nos comportar. Ele é o Cristo bendito, Ele é o grande Jeová. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador arrependido já confesse ao Salvador todos os pecados seus, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que ele deu àquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo, paz, os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que ele deu àquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Eis a mensagem que ele deu àquele que por nós morreu. Reconciliai-vos
Bom, irmãos, como reflexão, né, nesse momento, eu quero deixar uma passagem que está no livro de Tito. Gostaria que vocês abrissem aí Tito, e o capítulo é 1, dos versos 1 ao 3. É uma saudação de Paulo, né? Mas essa saudação ela tem umas partes interessantes aqui. Então eu quero ler para vocês. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. São esses 3 versículos. Eu quero falar rapidamente, para não ser cansativo, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer por que essa palavra veio a mim e me tocou para transmitir a vocês. Bom, todos nós sabemos que nós estamos passando no mundo momentos de muita dificuldade, né, tempos difíceis dessa pandemia, né, que vem assolando aí não só o nosso país, como o mundo todo, né? E que me levou a essa reflexão? É que você liga a televisão, ou você liga um rádio, né, ou vai para a internet, e são só notícias ruins, notícias de morte. Ah, hoje morreu mais 1.000. Ah, hoje morreu mais 1.300. Ah, o total de mortes é 40.000. E se você ficar o dia inteiro na televisão, é o dia inteiro essas notícias. E isso entristece as pessoas, as pessoas, né? E vai causando um temor, vai causando um medo, né? E a Bíblia diz que o medo traz laço e traz morte, né? Essas notícias ruins prejudicam psicologicamente, emocionalmente, vai afetando, né, a nossa vida, né? Muitas pessoas têm medo de sair na rua, estão enclausuradas, né? E fica aquela massificação de notícias ruins, de notícias péssimas, que não traz nada de bom para o nosso dia a dia, né? E eu fiquei pensando, puxa vida, né? Crer em Jesus faz uma diferença muito grande, né? Porque Jesus, ele traz paz, como nós cantamos aí, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, não tem sombra de variação no nosso Deus, né? Em Jesus Cristo. E Jesus é a água que sacia essa sede de paz, sede de satisfação, de alegria. Ele é o pão que mata a nossa fome, ele é o nosso alimento. Através da palavra de Deus nós nos alimentamos dele. E ele traz essa paz que domina e consome qualquer guerra que há dentro de mim. Nós cantamos esse louvor e é baseado nessa palavra das boas novas. Paulo, ele reivindica ser apóstolo de Jesus Cristo, porque ele foi chamado diretamente por Deus. Quando ele estava aí na estrada de Damasco, perseguindo os cristãos, Jesus aparece para ele numa luz muito forte, e ele diz: quem és tu, Senhor? Porque aquela voz dizia: Saulo, por que você me persegue? E ele quer saber quem que está falando com ele, porque ele ficou cego, não conseguia enxergar mais nada e caiu do seu cavalo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E por causa desse chamado diretamente de Jesus Cristo para Paulo, ele se considerava um apóstolo, porque apóstolo é todo aquele que é chamado diretamente por Jesus, assim como foram os outros 12, né? E ele reivindica ser apóstolo e servo de Deus. O que é ser um servo de Deus? É ser separado para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E que é o Evangelho? O que significa essa palavra Evangelho? A etimologia é grega, segundo alguns estudiosos, ela é uma palavra de origem grega, Evangelho, e quer dizer anunciador de boas notícias. E era muito usado pelos arautos nas guerras. Ele vinha, quando o exército vencia uma batalha, esse arauto vinha na frente anunciando: olha, nós vencemos mais uma batalha, saímos vencedores. Então era uma grande notícia, uma notícia boa. Ou era nomeado algum rei, ungido algum rei, ele vinha também anunciando essa grande notícia, essas boas novas. Então sempre que havia
essas notícias era chamado de evangelho, anunciação de boas novas. E o cristianismo adotou essa palavra, né, para a pregação do evangelho, porque o evangelho de Jesus Cristo é realmente boas novas de alegria, não de tristeza, não de angústia, mas novas de grande alegria. Então, o servo de Deus é aquela pessoa que é separada para anunciar as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Eu sou um servo de Deus, você é um servo de Deus, porque você creu em Jesus e você então propaga esse evangelho de Jesus, de boas novas, de salvação, de alegria, de vida eterna. E ele vai falar, né, segundo a fé dos eleitos de Deus. Olha que privilégio, ser um eleito de Deus, é um escolhido de Deus. Lá no livro de João, né, João capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha só o privilégio de nós sermos escolhidos diretamente por Deus. Não foi homem, não foi qualquer pessoa que nos escolheu, foi Deus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu primeiro. Então é um privilégio, sinta-se privilegiado de sermos escolhidos por Deus para dar frutos da pregação do Evangelho, salvar almas, dar bom testemunho, ser um anunciador de alegria, de paz, de satisfação, de esperança, de um escape para todo o tormento do mundo. Né? E que a segunda piedade, o conhecimento da verdade, né? Nós devemos anunciar o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, segundo a misericórdia, a compaixão de Deus, em esperança da vida eterna. A anunciação das boas novas, ela está ligada à vida eterna que o homem perdeu no paraíso, quando entrou o pecado, quando deu ouvido à serpente e caiu na desobediência a Deus. Então entrou a morte, o pecado, a condenação. Mas a um tempo determinado, Jesus veio para resgatar-nos e nos conduzir novamente para a vida eterna. Então essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, antes que começasse a contar os séculos, Deus prometeu. Quando foi isso? Posso me lembrar de Gênesis, quando Deus disse para a serpente: olha, você, através da mulher, você fez o homem pecar, né? Mas nascerá um da semente da mulher que esmagará a tua cabeça. Ele estava falando de Cristo, que ao seu tempo, no tempo certo, há 2000 anos atrás, nasceria para esmagar a cabeça da serpente e trazer de volta a vitória e a vida eterna para aquele que crê em Jesus. Né? Então, nos tempos determinados, antes dos tempos dos séculos, já foi prometido que ele faria esse plano de salvação para o resgate, o nosso resgate, né? E ele não pode mentir. Eu posso lembrar lá de Números, deixa eu ver aqui, de Números, que Deus não mente. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Não, Deus não é homem para que minta. Deus é fiel e verdadeiro. As suas palavras são fiéis e verdadeiras. Então ele não pode mentir. O que ele prometeu, ele cumpre. E no versículo 3, mas a seu tempo, há 2000 anos atrás, manifestou a sua palavra. A palavra é Jesus, Jesus é o verbo. Né? E João vai dizer que tocou a palavra da vida. Tocou em Jesus, que era a palavra da vida. Essa palavra, esse verbo do princípio se manifestou há 2000 anos atrás em carne. Né? E pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Jesus, ao se manifestar em carne, ele se tornou o nosso Salvador. Então, a minha reflexão é que nesses tempos difíceis, nós somos convidados a levar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, boas novas de salvação, boas novas de transformação, boas novas de alegria. Então nós não devemos ser propagadores, né? Porque eu vejo muitas vezes na internet pessoas propagando, às vezes crentes propagando essas más notícias, né? De mortes, o Covid, o vírus. Irmãos, nós como arautos do reino de Deus, nós como os pregadores do reino, nós devemos anunciar as boas novas, nós não devemos dar voz
ao espírito de morte, né? O vírus existe, está aí, tem levado irmãos nossos. No nosso ministério nós perdemos 2 pastores muito importantes para o ministério, mas nós sabemos que o nosso alvo, a nossa meta não é aqui. Como nós cantamos aí com meu pai, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, aqui não é o nosso lar. Nosso lar, Deus prometeu, é uma nova morada. Olha, eu vou preparar-vos lugar. Há uma nova cidade, há uma nova vida, há uma nova terra. Essa é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança. Que aqui nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, somos forasteiros. Em terra estranha estou, o meu lar está no céu junto com o Senhor. Então nós temos que ter em mente que nós devemos pregar esse evangelho. Não é um evangelho de vida plena aqui na terra. Jesus falou bem, foi bem claro, no mundo tereis aflições, no plural, não é uma só não. No mundo tereis aflições, mas, olha a boa nova de Jesus, tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, venci o mundo. E se nós estamos nele, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, a minha reflexão é essa, né? Nós devemos, como eleitos de Deus, servos de Deus, que é separado para pregar as boas novas, com o conhecimento da verdade que é Jesus. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é uma religião, ele não é um dos caminhos que levam a Deus, como a gente ouve, todos os caminhos levam a Deus. Não, não foi isso que Jesus declarou. Jesus declarou, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida. E nós estamos nesse conhecimento pleno da verdade, que é Jesus Cristo. E é isso que nós devemos anunciar, que é segundo a sua misericórdia, segundo a sua piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, não mente, prometeu antes da contagem dos tempos. Amém? Então que nós tenhamos isso em mente e que nós sejamos sempre portadores de boas novas, de boas notícias, de alegria, de esperança e de paz. Essa é a minha reflexão que eu deixo para vocês, para que nós sejamos esses arautos que anunciam as boas novas de salvação. Amém? Que Deus possa abençoar o seu coração e que você possa fixar isso e não vacilar, e não titubear, não tropeçar, que você seja realmente um arauto do reino de Deus, porque nós somos embaixadores do reino para trazer as boas novas de salvação para todo aquele que crê. E você que está ouvindo, que ainda não aceitou Jesus, não perca essa oportunidade. Volte-se para Jesus, porque nós estamos em tempos finais. Os sinais da Bíblia, para quem estuda, os sinais do final dos tempos estão aí se cumprindo a cada instante, né? Jesus está muito próximo. Eu creio que ele já se levantou, já convocou os anjos para virem buscar a sua igreja. E que você não fique de fora, porque é necessário reconhecer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, que é o único que pode conduzir a vida eterna. E você tem que dizer, eu te aceito, Senhor Jesus, na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Conduza a minha vida, os meus passos. Perdoa os meus pecados. Me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. E eu quero ter essa esperança e essa certeza da vida eterna. E ainda que nós morramos aqui, nós abrimos os olhos para o reino dos céus, que é o lugar, a nossa meta, o nosso alvo, a nossa principal razão de estar no Evangelho. Não é ter coisas, não é ter prosperidade. Podemos ter, Deus abençoa, mas eu creio que nesse momento que nós estamos vivendo, nesses tempos tão difíceis, a pregação maior e o alvo maior e melhor é a nossa vida eterna, é o perdão dos nossos pecados, é o resgate da nossa alma. Reconheça Jesus como teu único Salvador e tenha a vida eterna. Amém? Deus abençoe a tua vida, o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então agora para encerrar mesmo, essa eu acho que o Bispo Valério e demais irmãos aí da nossa época vai lembrar do grupo Os Atuantes. Essa música foi gravada em 1976, olha só, faz tempo, hein? Então espero que vocês lembrem e curtem. Desde já quero agradecer a participação,
Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e que venham mais tempos maravilhosos como esse. Amém? Amém. Eu não tinha nada daquilo que eu sempre quis, nada deste mundo que me fizesse feliz. Mas um dia Cristo transformou o meu viver, a felicidade inundou todo o meu ser. Por isso eu canto glória e aleluia, canto glória e aleluia, canto glória e aleluia ao meu Rei. Por isso eu canto glória e aleluia, canto glória e aleluia, canto glória e aleluia ao meu Rei. Hoje eu tenho tudo, desde tudo hei de falar do seu grande amor, para quantos encontrar. Ele é tanta coisa, eu não sabia, agora eu sei. Ele é meu amigo, meu irmão, meu pai, meu rei. Por isso eu canto glória e aleluia, canto glória e aleluia, canto glória e aleluia ao meu Rei. Por isso eu canto glória e aleluia, canto glória e aleluia, canto glória e aleluia ao meu Rei. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe. Amém.